com você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando esse livro, Das Sombras ao Alvorecer. É um livro ditado pelo espírito Aurélio Augusto. E estamos conversando com o Jorge Reis, que é quem psicografou esse livro e traz essas informações preciosas para todos nós. Bom, Jorge, vamos falar um pouquinho dessa trajetória do Ângelo, né? Isso, Isilda. Porque, assim, será... O que é mais importante? Não sei se é mais importante. O que é melhor? É você saber das suas vidas ou não? Cada caso é um caso também. Aí. Cada caso é um caso e outra coisa. Querendo ou não querendo, uma hora ou outra nós vamos ter ter que nos conhecer. Nem sempre. Tem espíritos que ele volta para o plano espiritual, ele conhece de cara as encarnações dele, certo. Dependendo da evolução. A maioria é escondida porque vai perturbar mais ainda o espírito. Vai piorar, né? Agora, quando a gente está para reencarnar, muitas vezes algumas encarnações são necessárias porque, olha, você precisa saber disso para não acontecer mais isso outra vez. Certo. Né? Então, com o Ângelo acontece isso. Mesmo ele estando preparado, mesmo ele se conhecendo já, ele tem alguns bloqueios ainda. E esses bloqueios vão ser tirados através do Centro de Terapia de Vivências, que é muito legal, que é como se você entrasse numa câmara 3D, numa sala, ela é 3D, que quando ele começa a pensar, tanto ele como quem está junto com ele, que no caso Aurélio e outros espíritos que acompanham, vão parar no lugar que eles estão. Você não consegue modificar nada, mas você vai até lá, você vive tudo aquilo. Eles verem toda aquela situação que aconteceu. Então o Ângelo, a gente descobre que o Ângelo é um espírito que ele era um espírito mesmo daqueles que vieram revoltados contra Jesus, aí você volta lá na época de Jesus. Então espíritos que batalharam bastante, espíritos que foram prisioneiros, tudo, e depois quando ele vem, ele aparece na época já das cruzadas, ele começa a revolucionar tudo no sentido de, ele é super inteligente, mas começa a trabalhar contra o Cristo mesmo, né? E aí a gente tem, aparece na época das cruzadas, né? Aparece na época de Cristo, depois na época das cruzadas, depois na época da peste negra, e vem assim, ele foi padre, né? Ele foi guerreiro, ele foi senhor, ele foi um monte de coisas. E nesse ínterim, nós conhecemos também o espírito de Mãe Maria. Mãe Maria, que hoje é uma pessoa que atua na tenda de Umbanda Mãe Maria, ela é a decana, né? E Mãe Maria, ela viveu em todas essas épocas, que na época de Cristo, no século I, o nome dela era Miriam também, né? E é um espírito também... Miriam é Maria, não é? Maria também. Então, ela tem acesso, a família dela é sacrificada, tudo, mas ela começa, a partir daquele tempo, ela já veio preparada para isso, para trabalhar para Jesus. Ela não encontrou Jesus, ela sonhava com ele, mesmo ele estando encarnado na mesma época dela, né? Então, ela começou a trabalhar desde aquela época. E tem um entrelaçamento entre ela e o Ângelo também, que depois o pai Joaquim acaba levando eles, depois que ele faz algumas regressões no campo de luz, levando ele para o Recanto de Luz, certo. Que é outra colônia onde Mãe Maria atua. Aí ela é a líder de Recanto de Luz. E lá ela mostra outras encarnações dela e o relacionamento dos dois é emocionante, assim, livro que fala de amor, livro que fala de perdão, livro que fala de esperança, né? E contando essas histórias maravilhosas. Ao mesmo tempo que a gente vê um livro romanceado, a gente vê a história do mundo também. Sim. Aí História da humanidade, né? A história da humanidade é essa, né? Nas cruzadas, por exemplo, quando fala da cruzada que aconteceu em Portugal. E poucas pessoas sabem o que aconteceu. Eu não sabia. Eu não sabia. Depois que eles começaram a falar, eu fui pesquisar para saber. Existia uma cruzada em Portugal, para tomar Lisboa, que estava sob o domínio dos mouros, né? E o Ângelo foi aquele que criou aquelas escadas que conseguia atingir os muros para atacar mais rápido. Só que ele era sanguinário, né, naquela época. Então era interessante. Então, mas ao mesmo tempo, né, se a gente pensar nesses livros que trazem essas informações, eles trazem muito mais consolo do que qualquer outra coisa. Muito mais. Porque se fala, como que um espírito desse nível, né, num nível que você fala sanguinário, vai se tornar um espírito bom? E vai ter oportunidade. Como a lei é misericordiosa. E que a gente não consegue ainda
entender isso. Você fala, eu estou sofrendo porque Deus é injusto. Não, Deus é justo. E o interessante é que tem espíritos que não desistem do outro, né? Né? Você pega a Mãe Maria, ela não desiste de ninguém. Então, isso que é maravilhoso. Ela vem né? trabalhando isso, e aí, tem coisas que eu não posso falar de jeito nenhum, senão eu Tira. conto segredos, Isso, né? Segredos não, coisas que estão aí interessantes que vale a pena ler para ver o que aconteceu. Desfechos que, se você pegar o livro e você for ler já sabendo disso, perde a emoção. A intenção deles é fazer a pessoa ficar emocionada mesmo, se sentir bem, viver aquelas histórias que aconteceram aí. Então, a Mãe Maria, ela viveu junto com os essênios, por exemplo. Sim, né? Legal. Então, tudo que ela faz hoje em dia foi um aprendizado constante que ela vem fazendo na vida dela. Então, às vezes, a gente tem contato com o espírito e acha, nossa, ela faz cura, ela faz isso. Tudo isso foi aprendizado, não é milagre. É vivência Vem mesmo. vivendo. E ela culminou com a última encarnação dela aqui no Brasil, e ela foi sacrificada, jovenzinha também, né? Foi sacrificada, mas quando ela volta, foi sacrificada assim, no tronco mesmo, né? E quando ela volta para o plano espiritual, ela já volta mesmo com a missão de unir brancos e negros e tudo, e desde aquela época, ela vive, da época do café, começo do café, né? Ela vive como espírito, fazendo esse trabalho de desmistificação dessa parte de espiritual, nessa parte de espiritismo, de umbanda, de todas essas coisas, desmistificando isso. Que a missão dela sempre foi trabalhar para o cristianismo. E existe uma colônia também, Vale Viver, da época de Cristo, logo depois de Cristo, que essa colônia ela foi criada, e todos os espíritos que vivem ali são espíritos de todas as religiões e segmentos esotéricos que existem, mas todos para trabalhar para o governador planetário, que é Jesus. Muito bom. Então, mesmo ele nascendo em outra religião que não seja cristã, mas a missão dele é mostrar os ensinamentos de Jesus, de alguma maneira. Interessante que você lendo isso, você dilata a sua fé, porque você fala, nossa, eu devo ter também um espírito que não desiste de mim, e você vai, não é? Não desiste, entra em qualquer lugar. Você vai se estimulando, você vai se fortalecendo e vai em frente, né? No caso que eu estava falando do espírito que tem um espírito que eles vão resgatar, e eles vão até no Vale das Sombras, né, para resgatar. E é interessante que tem Campo de Luz, tem o Vale do Alvorecer, e depois do Vale do Alvorecer, tem o Vale da Sombrio. E até tem interessante que o pessoal do Centro Espiritual se relaciona muito com os elementais, então tem elemental aí também. Nossa, que maravilha, muito bom. Eles se relacionam com os elementais, porque os elementais entram em qualquer lugar. Sim. Então eles trazem informação, o que está acontecendo lá é tal coisa, tem um grupo para ser resgatado, está em tal lugar. Então eles têm esse relacionamento aí. Maravilha. Bom, Jorge, só agradeço, né? Só posso agradecer você por conta de você trazer as informações, trazer o livro e nos dar essa oportunidade de aprendermos um pouco mais. A oportunidade é nossa. Pode ter certeza que o Aurélio Augusto está agradecendo a vocês, né? E em nome também até dos espíritos, que são os espíritos aí protagonistas dessas informações, que é Pai Joaquim, que é Mãe Maria, que são espíritos que atuam atualmente aqui no Orbe Brasileiro, que estão trabalhando aí no cotidiano. Também agradece a TV Mundo Maior e pode ter certeza que a torcida deles pela doutrina espírita, para nós conseguirmos levar essas nossas comunicações para frente, é muito grande. Mais que a gente, estão trabalhando mais do que a gente muito imagina bom. também. Isso que é bom, né? Isso é muito bom. Nós também agradecemos muito, né? E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br, e se quiser assistir a este ou outros programas, acesse facebook.com/tvmundomaior ou youtube.com/tvmundomaior. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.